Davi, o diário do rei Davi. Então, como é um salmo extenso, eu vou ler o texto bíblico no decorrer da exposição, tá ok? No decorrer da exposição, eu vou lendo os trechos do texto bíblico. Mas eu quero convidar você, mais uma vez, a fechar seus olhos e vamos orar, porque eu dependo do Espírito Santo para poder pregar. Então vamos orar. Pai, nós estamos na Tua presença, a Tua palavra é poderosa, mas nós somos pecadores. Dependemos da Tua graça. Abençoa o Teu povo, Pai, e a minha vida também. Ajuda-me a ser fiel às santas letras. E, Pai, abençoa os meus irmãos na arte de ouvir a palavra de Deus, que o Senhor venha de encontro a cada coração, abençoando os Teus filhos. Ó Deus, nós nos submetemos à Tua palavra e fazemos isto em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Então, Salmo 18, eu só quero ler o subtítulo que está sobrescrito aí, quando diz assim: ao mestre de canto, Salmo de Davi, servo do Senhor, o qual dirigiu ao Senhor as palavras deste cântico, no dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Aí ele começa escrevendo esse salmo. Mas para entender um pouquinho, na minha introdução, vamos entender esse texto. O Salmo 18 é um salmo de ação de graças. É um salmo de agradecimento, vocês verão isso. O Salmo 18, ele é um salmo de ação de graças e, ao mesmo tempo, ele é um salmo régio. O que significa? Que é um salmo que foi atribuído ao rei Davi mediante as vitórias políticas e militares. Talvez na história do uso de salmos, esse capítulo fosse um instrumento para que os reis celebrassem as suas vitórias. Então, olha só, Davi, ele compôs esse salmo diante de uma vitória política e militar, e outros reis que o sucederam começaram a usar esse salmo como motivo de agradecimento a Deus. A resposta aqui, no capítulo 18, versos 46 a 50, indica que também esse salmo era usado no tabernáculo, ou no templo, nos templos do rei Salomão, no culto de ação de graças, em que a congregação pronunciava as expressões de gratidão do salmista. Então olha só, é um salmo de gratidão, é um salmo régio, escrito por um rei, só que esse salmo, ele foi profundamente usado no culto judaico, no templo, na época do rei Salomão. Então esse salmo, ele fez parte da liturgia do culto judaico. Agora vamos entender um pouquinho do contexto quando o rei Davi escreveu esse salmo. Davi, vocês sabem, ele é reconhecido como um homem segundo o coração de Deus. Suas vitórias e suas derrotas estão narradas nos livros de Samuel e no dos reis. Agora, se quisermos conhecer o que se passava no coração de Davi, nós temos que ler o livro de Salmos. Porque os livros de Salmos, eles podem ser chamados de o diário de Davi. Lógico que Davi não escreveu todos os salmos, a maioria. Mas olha só, a história de Davi está lá em Samuel e no livro de Reis. Mas se você quer aprender e conhecer as angústias que o rei Davi enfrentou, é só você ler o livro dos Salmos. Agora é interessante que o Salmo 18 e 2 Samuel 22 são praticamente iguais, com algumas ligeiras variações. Então olha só, lá em 2 Samuel capítulo 22, o Salmo 18 está lá, está escrito lá com pequenas variações, ali no segundo livro do Samuel. Agora, aqui nesse subtítulo, quando diz assim, das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul, está narrado todo esse sofrimento de Davi em 1 Samuel capítulo 18 até 2 Samuel capítulo 21. Então olha só, se você quer saber dos sofrimentos de Davi e toda a perseguição que ele enfrentou, é só você ler 1 Samuel capítulo 18 até 2 Samuel capítulo 21.
Esses capítulos, eles acabam pegando quase todos os livros. Todos os livros. E alguns especialistas na área do Antigo Testamento têm a ousadia de afirmar que quando você pega esses capítulos, eles são somados mais ou menos 10 anos de sofrimento e perseguições. Então, olha só, Davi, ele sofreu 10 anos, uma perseguição brutal e muito sofrimento. E diante desse sofrimento, ele compeliu e escreveu o Salmo de número 18. Ele foi invejado, odiado, assombrado e caçado como se fosse um bicho pelo rei Saul. E depois, como se não bastasse, ele foi hostilizado pelas nações do entorno, como se fosse um enxame de abelhas sobre o rei de Israel. Esse foi o grande problema. Além de ter sido perseguido pelo Estado, pelo rei Saul, depois que Davi se tornou rei, ele teve grandes problemas com as nações vizinhas e também ele teve um grande problema com seu filho, Absalão, que tentou usurpar o seu trono. Agora, algumas curiosidades sobre o Salmo 18, antes de nós entrarmos no texto. O Salmo 18 é o número 4 em tamanho. Isto é, o Salmo 18 tem 50 versículos. É um salmo bem extenso. Mas maiores do que ele estão, em primeiro lugar, o Salmo 119, com 176 versículos. Em segundo lugar, o Salmo 78, com 72 versículos. E em terceiro lugar, o Salmo 89, com 52 versículos. E aqui o Salmo 18, com seu 50 versículos. Uma outra curiosidade é que o Salmo 18, ele tem o maior sobrescrito, ele tem o maior subtítulo das Escrituras, do Saltério. Por isso que o subtítulo é bem extenso, notificando a historicidade quando Davi escreveu esse salmo. Pois bem, deixa eu te apresentar o esboço do Salmo 18. O Salmo 18 é claramente um salmo individual de ação de graças, que traz também características reais, como eu falei. Sua poesia e tema se assemelham a outros testemunhos antigos de grandes livramentos históricos pela mão de Deus. Por exemplo, Êxodo capítulo 15, Josué capítulo 15, mostrando os atos redentores de Deus aqui nessa terra. Aí o Salmo 18, ele é organizado da seguinte maneira. O rei Davi organizou da seguinte maneira. Tem os louvores de abertura, versos de 1 a 3. Tem os louvores de encerramento, versos de 46 a 50. E aí, a vida de Davi, ele é colocada do verso 40 a 45, e a vida de Davi é descrita em 3 estágios. Em 3 estágios. E é nesses 3 estágios que nós vamos caminhar. Na parte 1, na parte 2 e na parte 3 desse sermão. Então olha só, deixa eu te dar um mapa sobre aonde nós vamos andarmos diante desse esboço. Nós veremos hoje o prelúdio, que são os seus louvores de abertura, versos de 1 a 3. Aí nós entraremos nos estágios da vida do rei Davi. Hoje nós veremos o primeiro estágio do rei Davi, que significa no abismo do perigo. Isso vai do verso de 4 a 19. Numa outra oportunidade, nós veremos o segundo estágio, no caminho da integridade ética, versos de 20 a 28. E numa outra ocasião, nós veremos na turbulenta atmosfera da liderança, versos de 29 a 45. Então olha só, deixa eu te falar uma coisa. O Salmo 18 é o diário do rei Davi. É a mesma coisa, mais ou menos, se você tivesse a oportunidade de entrar numa casa bem antiga, bem velha, caindo aos pedaços, e você encontrasse um baú, e dentro desse baú você encontrasse um diário da pessoa que morava naquela casa, e você começasse a ler o diário da vida daquela pessoa. Então o Salmo 18, aqui está estampado os estágios da vida do rei Davi, falando dos perigos que ele enfrentou, falando da sua integridade que ele tinha com Deus, e falando dos desafios da sua liderança.
Então é sobre isso que eu quero te chamar. Então vamos para o primeiro ponto, o primeiro estágio, no abismo do perigo. E em primeiro lugar, eu quero te apresentar o seu desespero. Mas ainda antes disso, olha o verso de 1 a 3 comigo, que fala sobre o louvor de iniciação. E agora vamos entrar no texto. Olha como diz o verso 1. Eu te amo, ó Senhor. Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador. O meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio. O meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Então olha só, ele começa adorando a Deus. Antes de começar a falar do estágio da sua vida. Ele começa adorando a Deus, e aqui nesse prelúdio, nesse início de louvor, Davi está expressando o amor que ele tinha por Deus. O amor que ele tinha por Deus. Era um amor exuberante. Era um amor profundo. E esse amor era tão profundo que Davi usa 8 adjetivos para descrever quem era o seu Deus. Ele usa o adjetivo rocha, fortaleza, libertador, rochedo, escudo, força da minha salvação e alto refúgio. Então, olha só, o rei Davi, ele faz isso de propósito. Ele usa todos esses adjetivos mostrando a intensidade do amor que ele tinha em relação a Deus. E aí ele vai descrevendo Deus como rocha, isso é, quando Davi precisava de estabilidade, ele chamava Deus de rocha. Quando Davi precisava de proteção, ele chamava Deus de fortaleza. Quando Davi precisava de libertação, ele chamou o seu Deus de libertador. Quando Davi, ele precisava de firmeza, ele chamou Deus de rochedo. Quando Davi precisava de uma autodefesa, ele chamou Deus de escudo. Quando Davi se sentia fraco, ele chamava o seu Deus de força da minha salvação. Quando Davi precisava de um porto seguro, ele chamava Deus de alto refúgio. Todos esses adjetivos que Davi vai usando demonstra a intensidade do amor que ele tinha para com Deus. Que ele tinha para com Deus. Agora é interessante que todas as figuras mostram que é um Deus que cuida dos seus de uma forma especial em cada situação. Davi, ele amava a Deus porque ele tinha experiência com Deus e em cada situação ele passava a amar ainda mais a Deus. Agora, no verso 3, gente, é interessante que Davi, ele demonstra a sua dependência, a sua devoção e a sua confiança em Deus. Se não, veja comigo o verso 3 de novo. Ele fala assim: invoco o Senhor, dependência, digno de ser louvado, devoção, e serei salvo dos meus inimigos, confiança. Olha que lindo. Ele dependia de Deus, por isso que ele invocava a Deus. Ele tinha sua devoção, por isso que ele diz aqui que Deus é digno de ser louvado. E ele tinha confiança: eu serei livre do meu inimigo. Eu serei livre. Então olha só, ele inicia louvando a Deus. Ele inicia o seu salmo adorando a Deus. Ele inicia o seu salmo demonstrando o seu amor para com Deus. Aí, depois do louvor, o rei Davi, ele demonstra o seu desespero. Momentos de desespero. E esse momento de desespero está registrado no verso 4 e no verso 5. Veja comigo na sua Bíblia, quando o rei Davi escreveu assim: laços de morte me cercaram, torrentes de perdição me impuseram terror, cadeias infernais me envolveram e tramas de morte me surpreenderam. Olha que palavra dura que o rei Davi está usando aqui. Ele está demonstrando o seu desespero. E ele usa algumas expressões, por exemplo, laços de morte. Ele estava se referindo às tentativas de assassinato
que Davi sofreu. Ele sofreu tentativas pelo rei Saul, e aqui ele está dizendo, olha, eu tive que passar por laços de morte. Tentaram me matar, tentaram me assassinar, e eu fiquei desesperado. Então no Salmo, e nesse estágio, ele está colocando diante de Deus o seu desespero. Ele usa, por exemplo, expressões como torrentes de perdição ou torrentes de iniquidade. Significa destruição. Com muita frequência, os poderes do mal e da morte se assemelham a um dilúvio devastador. Então, quando ele usa a expressão torrentes, ele está dizendo o seguinte, Senhor, eu fiquei tão desesperado que eu pensei que eu seria atropelado por um dilúvio de tanta maldade, de tanta iniquidade pelos homens. Aí ele aprofunda o seu desespero quando ele usa a expressão cadeias infernais ou tristezas infernais. Isso aqui é muito profundo. Quando o rei Davi ele usa essa expressão, ele está demonstrando o seu sentimento diante da morte e do ódio dos seus inimigos, como se ele fosse tragado pelo próprio inferno e preso pelo próprio inferno. Ele ele teve essa sensação diante da perseguição dos seus inimigos. E quando ele usa aqui a palavra inferno, no Antigo Testamento, ele está se referindo ao mundo dos mortos. Porque vocês sabem que o rei Davi, no Antigo Testamento, ele não tinha uma compreensão muito clara sobre vida após a morte. A questão de céu e inferno, ela é mais contemplada no Novo Testamento. E no Antigo Testamento, esse entendimento começou a ser construído, como a gente chama de revelação progressiva. Aos poucos, Deus foi revelando sobre a vida após a morte. Mas aqui o rei Davi está dizendo o seguinte, Senhor, eu fiquei tão desesperado que eu pensei que eu ia para o mundo dos mortos. Eu pensei que eu iria ser assassinado. E eu coloco diante de ti o meu desespero, porque laços de morte me cercaram. Então, amados, aqui no abismo do perigo, em primeiro lugar, o rei Davi colocou o seu desespero. O seu desespero. O grande rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, também ficou desesperado diante das batalhas da vida, E nós também temos os nossos desesperos, né? De vez em quando nós somos assaltados pelo nosso desespero. Mas em segundo lugar, primeiro, ele fala do seu desespero. Em segundo lugar, ele fala do seu defensor. Agora acompanhe comigo, a partir do verso 6 até o 15. Olha que lindo, ele descrevendo a Deus como seu defensor. E ele diz assim no verso 6, na minha angústia invoquei o Senhor. Gritei por socorro ao meu Deus, do seu templo. Ele ouviu a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu. Vacilaram também os fundamentos dos montes e se abalaram, porque Deus estava irado. Das suas narinas subiu fumaça e fogo devorador saiu da sua boca. Dele saíram brasas ardentes. Ele baixou os céus e desceu e teve sobre os pés densa escuridão. Cavalgava um querubim e voou, foi levado sobre as asas do vento. Das trevas fez um manto em que se ocultou. Escuridão de águas e espessas nuvens dos céus eram o seu abrigo. Do resplendor que diante dele havia, as densas nuvens se desfizeram em granizo e brasas de fogo. O Senhor trovejou nos céus, o Altíssimo levantou a sua voz, e houve granizo e brasas de fogo. Atirou as suas flechas e espalhou os meus inimigos, multiplicou os seus raios e os dispersou. Então se viu o leito das águas e se descobriram os fundamentos do mundo pela tua repreensão, Senhor, pelo sopro impetuoso das suas narinas. Até aqui. Então agora, ele deixa de falar do seu desespero, ele começa a falar do seu defensor, e ele começa a descrever o poder de Deus. O poder de Deus.
Agora, interessante que toda a linguagem para o salmo, esse salmo aqui, ela foi extraída da experiência do povo de Israel, narrada em Êxodo capítulo 9 até o capítulo 19. Então, todos esses fenômenos da natureza, toda essa intervenção de Deus na natureza, é a mesma descrição que Moisés colocou, escreveu no livro do Êxodo. Então, o rei Davi, ele está utilizando essa linguagem de Moisés, esse escrito de Moisés em Êxodo, e ele colocou em seu salmo dizendo o seguinte, olha, assim como Moisés teve a experiência de ver Deus intervindo na natureza, eu também tive a minha experiência de ver Deus intervindo na minha vida. É lógico, se você pegar 1 Samuel capítulo 18 e ler até 2 Samuel capítulo 21, que fala do sofrimento do rei Davi, você não vai ver nuvens, trovões, relâmpagos, esses fenômenos da natureza você não vai ver descrito no sofrimento de Davi. Mas Davi, de maneira metafórica, ele está dizendo o seguinte, olha, assim como Moisés viu a intervenção de Deus na criação, eu também vi a intervenção de Deus na minha vida de maneira poderosa. Deus interviu no Êxodo, na criação, mostrando a sua majestade para o povo de Israel, mas Deus interveio também na minha vida, mostrando para mim o seu poder. Por isso eu ainda estou vivo. Estou vivo. Então olha só, ele usa toda essa linguagem lá do livro de Êxodo. Davi, portanto, não está exagerando nas metáforas, mas relembrando do Deus de Êxodo e dizendo que aquele Deus é o seu Deus. É o seu Deus. Então por isso ele começa a descrever a ira de Deus, o poder de Deus, a majestade de Deus. O mesmo Deus que libertou Israel do Egito, também libertou Davi de Saul e dos seus inimigos. O mesmo Deus que tirou Moisés das águas do Nilo, também tirou Davi das águas profundas do sofrimento. Agora presta atenção em algumas expressões que o rei Davi usou, como no verso 6, quando ele fala assim, do seu templo, na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus, do seu templo ele ouviu a minha voz. Olha que interessante, diante do desespero, ele começa a buscar o seu defensor através da oração. Vocês sabem historicamente que na época de Davi, ainda não havia sido construído o templo. Quem construiu o templo foi o seu filho, o rei Salomão, que ficou com essa incumbência. Mas na época de Davi tinha um tabernáculo, onde residia também a presença de Deus. E aí Davi, ele descrevendo o seu defensor, ele está dizendo o seguinte, olha, quando o desespero veio me assaltar, eu busquei a Deus em oração. Eu fui para o templo, eu fui para o tabernáculo, eu gritei por socorro, eu fui buscá-lo em oração. No verso 7, quando ele usa as expressões a terra e os fundamentos, como está descrito aí, então a terra se abalou e tremeu, vacilaram também os fundamentos, ele está dizendo que quando Deus se revela como guerreiro, a natureza se convulsiona. Sabe o que Davi está dizendo? Que quando a natureza ela está sendo abalada, quando a natureza ela está estremecida, é a ira de Deus intervindo sobre a raça humana. E aí, lembra de novo, de maneira poética, Davi, ele está usando os fenômenos de Êxodo, trazendo para o seu salmo, dizendo o seguinte, Deus, ele intervém de maneira dramática, com a sua ira, mostrando o seguinte, demonstrando a sua justiça, para defender os seus filhos. Então a natureza, ela se convulsiona quando Deus se apresenta como o guerreiro. E no verso 7, quando fala dos montes, né? Aí dos montes, porque Deus está virado, vacilaram também os fundamentos dos montes. Os montes simbolizam tudo que é firme e estabelecido no mundo, porém se abalam diante da força de Deus. Nenhum monte ficará de pé diante da força de Deus. Aí no verso 8, quando ele usa essas expressões, narinas,
e a boca, as narinas e a boca são figuras padrão de linguagem para a ira. Isso é, Deus está virado. Fumaça e fogo costumam acompanhar uma teofania. O que é teofania? É uma autorrevelação visual de Deus. Então olha só, Êxodo 19. Moisés, ele estava no monte. Ele ia receber os 10 mandamentos. O povo de Israel lá embaixo, ele estava vendo lá no topo do monte uma fumaça muito grande, trovões e relâmpagos. E eles ficaram abismados com aquela intervenção de Deus na natureza. É a autorrevelação visual de Deus. Isso é, Deus, quando o rei Davi ele usa figuras como narinas, a boca, ele está simbolizando e demonstrando a ira de Deus. A ira de Deus. Isso é, Deus é nosso defensor e Deus ele vai derramar a sua ira contra os inimigos dos seus filhos. É isso que o rei Davi quer dizer. Aí no verso 19, quando ele fala, no verso 9, quando ele fala assim, teve sobre os pés densa escuridão, ele está falando o seguinte, Deus é retratado como se estivesse vindo para a batalha entre nuvens tempestuosas. Essa representação é frequente na Bíblia. Agora, sabe por que Davi, ele está emprestando uma linguagem de Êxodo e falando da intervenção de Deus na natureza? Porque na época de Davi, muitos povos acreditavam em Baal. E Baal, ele era um falso deus que diziam que ele comandava as tempestades. As tempestades. E Davi está dizendo o seguinte, olha, esse falso Deus não existe, só existe o verdadeiro Deus, Yahvé, o Deus de Israel. É Ele que interfere na natureza, demonstrando a sua ira sobre toda a injustiça humana. E é Ele que é o meu defensor. Amém, gente? Essa era a fé do rei Davi. E no verso 10, quando ele fala sobre o querubim, cavalgava um querubim e voou, foi levado sobre as asas do vento. Ele está dizendo o seguinte, os querubins, a sua representação simbólica em lugares-chave no tabernáculo, sugerem que são guardiões da santidade de Deus. Então quando ele fala do querubim, o querubim são aqueles que andam com Deus e que guardam a santidade de Deus. Foram os querubins que em Isaías 6, o profeta Isaías, quando teve aquela visão gloriosa, ele viu os querubins voando diante do trono de Deus e contemplando a santidade de Deus. E o rei Davi mais uma vez está dizendo o seguinte, olha, esse Deus que é justo, que tem uma ira justa, que intervém na natureza através do seu poder, ele é meu defensor e esse Deus é santo. E ele me conhece. Aí no verso 13, quando fala de trovão, está se referindo à voz de Deus. No verso 14, quando fala das setas, está se referindo aos relâmpagos. É o rei Davi dizendo, Deus com a sua voz, ele está dizendo, ele está falando. Agora olha no verso 15, ele fala assim, então se viu o leito das águas e se descobriram os fundamentos do mundo pela tua repreensão, Senhor, pelo sopro impetuoso das tuas narinas. Quando Deus aparece como defensor do seu povo, as águas representando o caos e o mal recuam. Aí aqui, o que o rei Davi está lembrando do livro de Êxodo? O Mar Vermelho. O Mar Vermelho. Assim como as águas estão sendo recuadas, assim como as águas foram recuadas no Mar Vermelho, assim é Deus, como aqui no verso 15, ele fala assim, então se viu o leito das águas e descobriram os fundamentos do mundo. Davi está usando a linguagem do Êxodo, Deus abrindo o Mar Vermelho e dizendo o seguinte, Deus ele vai remover os leitos das águas contra a minha vida. E eu não serei engolido, porque Deus está comigo. Deus está comigo. Então, gente, no abismo do perigo, ele fala sobre o seu desespero. Em segundo lugar, ele fala do seu defensor, ele está descrevendo quem é Deus e o seu poder. E em terceiro lugar, ele fala do seu livramento. Do seu livramento. Olha o verso 16 a 19 comigo, quando ele diz assim, do alto, o Senhor me estendeu a mão e me segurou.
Ele me tirou das águas profundas. Olha a linguagem de Êxodo de novo. Livrou-me de forte inimigo e dos que me odiavam, pois eram mais poderosos do que eu. 18. Eles me atacaram no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque Ele se agradou de mim. Olha que lindo. Agora aqui, ele não está descrevendo o seu desespero, ele está descrevendo o seu livramento. O grande poder do Senhor, exibido de modo tão dramático no verso de 7 a 15, é agora maravilhosamente confirmado como tendo vindo pessoalmente para resgatar o salmista. Mais uma vez, ele usa a imagem do mar se abrindo e dizendo o seguinte: assim como Deus livrou o povo de Israel, Deus vai me livrar também, porque no verso 18 ele diz assim: Deus é o meu amparo, é Ele que vai me ajudar. Agora sabe o que é interessante? No verso 19, quando ele fala do lugar espaçoso, ele faz uma expressão do lugar espaçoso, no verso 19, quando ele diz assim: trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque Ele se agradou de mim. Essa pode ser uma alusão ao Êxodo e à conquista de Canaã. Deus libertou Israel de muitas águas, se referindo ao Mar Vermelho, e o conduziu a um lugar espaçoso, se referindo à terra prometida. O lugar espaçoso contrasta com o estreito, do qual seria difícil ou impossível escapar de um inimigo. Esse lugar espaçoso simboliza a terra prometida. E o rei Davi, usando essa linguagem, está dizendo o seguinte: Deus me livrou também do Mar Vermelho, das muitas águas, e Deus me levou para um lugar espaçoso, a terra prometida. Deus garantiu o meu reino, e o meu reino foi expandido. Então, gente, olha só, o que eu quero chamar a sua atenção é o seguinte: este foi o primeiro estágio da vida do rei Davi. Então, verso de 1 a 3, ele começa adorando a Deus e demonstrando o seu amor a Deus. Aí, verso de 4 a 19, ele começa a falar do abismo do perigo, os perigos que ele enfrentou. Então, ele fala do seu desespero, ele fala em cadeias infernais. Depois, ele fala do seu defensor, ele descreve quem é Deus e o poder de Deus. E depois ele descreve o seu livramento, usando cenas e imagens do Êxodo, transportando para os seus escritos e dizendo: Deus me livrou também das mãos dos meus inimigos, como livraste o povo de Israel lá no Êxodo. Então essa é a descrição do primeiro estágio da vida do rei Davi. Os perigos que ele enfrentou. Eu vou parar aqui. Eu continuarei em outros momentos, no segundo estágio e terceiro estágio. Mas olha só, o que nós aprendemos aqui? O que nós aprendemos com esse primeiro estágio da vida do rei Davi? Diante do seu desespero, do seu defensor e do seu livramento. O que nós aprendemos aqui? A primeira lição que nós aprendemos é o amor exuberante que Davi teve por Deus. Amor. Amados, olha o verso 1, quando o rei Davi ele diz assim: eu te amo, ó Senhor. Tem algumas bíblias que está classificada no verbo futuro, né? Eu te amarei. O hebraico ele dá esse espaço. Mas eu quero destacar para os nossos corações esse amor exuberante que Davi tinha por Deus. E o amor de Davi, ele foi sendo consolidado, ele foi sendo fortalecido em cada situação que Davi viveu. E o seu amor foi sendo fortalecido a cada guerra, a cada situação, o seu amor foi crescendo por Deus. A pergunta é: como anda o seu nível de amor por Deus? Como é o seu amor por Deus? Como se expressa a força do seu amor por Deus? Gente,
O amor que Davi tinha por Deus era tão lindo que ele chama Deus de vários adjetivos. Minha rocha, minha força, meu alto refúgio. Davi, ele demonstra aqui o amor que ele tinha por Deus. Eu já falei isso, eu repito. Amor, gente, ele é construído através de um relacionamento. É por isso que não existe amor à primeira vista. Isso é mito, é lenda. Isso aí é conto de Cinderela. Amor à primeira vista. Eu nem conheço, eu ouvi, já amei. Não, isso aí é paixão. Paixão é uma coisa, amor é outra coisa. Amor só é construído dentro de um relacionamento. Amor é uma construção dentro do tempo e dentro de situações. Isso é amor. E Davi, ele aprendeu a amar a Deus. E quanto mais ele passava por situações, mais Deus se revelava a ele, mais ele amava a Deus e mais ele construía um relacionamento íntimo com Deus. A questão é o seguinte, se você realmente ama a Deus, você tem relacionamento com Ele. Agora, quem não tem relacionamento com Deus, gente, demonstra que não o ama, porque não o conhece. Porque a gente só ama alguém quando a gente passa a conhecer essa pessoa dia após dia, dia após dia, dia após dia. Aí o amor é construído. A diferença é que nós amamos imperfeitos, que têm qualidades e defeitos. A diferença é que quando nós amamos a Deus, a gente está amando um ser infinito e perfeito, sem falhas, imutável, que nunca mudou. Aí eu pergunto, como que está o seu amor por Deus? O seu amor por Deus é demonstrado pelas suas ações. E aí, qual é a demonstração de Davi que Deus amava a Deus? Que Davi amava a Deus? Quando Davi buscou a Deus em oração no templo. Davi estava desesperado e ele foi no templo, ele gritou por socorro, porque ele amava a Deus, porque ele sabia que só Deus poderia ajudá-lo. O nosso amor é demonstrado pelas nossas ações. O nosso amor a Deus não é demonstrado somente pelas nossas palavras, mas principalmente pelas nossas ações, a nossa vida. A sua vida demonstra realmente se você ama a Deus. A sua vida, as suas ações. A sua devoção a Deus demonstra realmente se você conhece a Deus ou se você o ama. A sua vida ou vai te negar, ou vai te legitimar, se realmente você conhece a Deus e ama a Deus. Entenda isso. Então aqui Davi, ele está demonstrando o seu amor exuberante por Deus. Eu te amo, ó Senhor, minha rocha, meu alto refúgio, força da minha salvação. Eu te amo, ó Deus, porque o Senhor foi se revelando a mim em cada situação da minha vida. Agora lembra aí, faça uma retrospectiva na sua vida. Lembre-se das situações que você já enfrentou na vida, que Deus se revelou a você e que você passou a amá-lo mais e mais, mais e mais. Gente, isso é maravilhoso. Deus é um Deus pessoal, é um Deus que se importa, é um Deus que se revela a nós, diante do sofrimento, diante das situações da nossa vida. É esse amor que Davi tinha por Deus, e ele deixa muito bem escrito no Salmo 18, oferecendo a Deus essa declaração de amor. Eu te amo, ó Senhor. A segunda aplicação que eu destaco aqui é a angústia diante do sofrimento. Vocês viram que o rei Davi ficou extremamente angustiado, ele ficou desesperado, e o seu desespero foi traduzido por expressões como cadeias infernais, laços de morte, torrentes de impiedade. A angústia é algo que está presente na nossa vida. Deixa eu falar para você. Deus nunca nos prometeu nas Escrituras nos poupar do sofrimento. Nunca. Deus nunca prometeu para ninguém, através das Escrituras, poupar os seus filhos do sofrimento. Mas Ele sempre prometeu estarmos conosco dentro do sofrimento. Ele prometeu.
E mesmo Davi angustiado, quando ele descreve o seu Deus como o seu defensor, diante do seu desespero, ele deixa bem claro que ele sofreu, que ele ficou abalado, mas que ele foi resgatado pelo seu Deus no meio do sofrimento, não fora do sofrimento. Porque é muito fácil servir a Deus, amar a Deus fora do sofrimento. Mas Davi começou a amá-lo mais e mais no meio do sofrimento. No meio. O sofrimento, ele é pedagógico. O sofrimento nos ensina a se aproximar de Deus. A se aproximar de Deus. A depender de Deus. Por isso que Davi diz assim: eu invoco o Senhor, digno de ser louvado. Ele me livrará dos meus inimigos. A angústia diante do sofrimento. O sofrimento, ela nos aproxima de Deus, por incrível que pareça. Para aqueles que amam a Deus, aproxima. Para aqueles que não amam a Deus, se tornam incrédulos. Incrédulos. Então Davi está mostrando isso em seu diário. Ele ficou angustiado, ele ficou desesperado, mas ele descreve a Deus como seu defensor. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Diante do sofrimento que você está passando e da angústia que você está sentindo, como você descreveria Deus hoje em dia na sua vida? Como você o descreveria? Você que está buscando a Deus nesse sofrimento que você está enfrentando, você que está buscando a Deus nessa angústia que você tem sentido, como você o descreve? Diante do sofrimento, Davi descrevia Deus como o bom pastor. O bom pastor. Como minha rocha. Meu alto refúgio. Quando ele fala assim, Deus, tu és o meu alto refúgio, ele está dizendo assim, Deus, eu não tenho para onde ir. Eu não tenho porto seguro na minha vida. O meu porto seguro não é o meu reino. Não é a minha espada. Não é a minha habilidade militar. Não é a minha inteligência administrativa. O meu alto refúgio é o Senhor. Eu não tenho para onde ir. O meu alto refúgio não são as muralhas de Jerusalém. O meu alto refúgio é o Senhor. É o Senhor. É assim que deve ser. Na angústia, diante do sofrimento, nós aprendemos ainda mais a depender de Deus e a amar a Deus. A terceira aplicação que eu destaco aqui, e eu encerro aqui, Davi, ele faz uma descrição explosiva sobre Deus. É lindo, gente. É lindo quando alguém conhece a Deus e faz uma descrição profunda de quem é Deus. Davi aqui ele é extremamente bíblico. Ele começa a descrever quem é o seu Deus. A pergunta que eu te faço é o seguinte: quem é o seu Deus? A resposta que você me fornecer vai demonstrar o tipo de conhecimento bíblico que você tem. O rei Davi, ele tinha uma mente extremamente bíblica. Ele não tinha uma mente mística. Sabe o que é uma mente mística? É aquela mente que imagina um Deus que não existe. É o Deus Papai Noel. É o Deus Papai Noel. O bom velhinho. Mas não, ele tem uma mente cativa nas escrituras do Antigo Testamento, de tal maneira que quando ele cita as situações da sua vida e a intervenção de Deus, qual é o link que ele faz? Livro do Êxodo. Ele pega imagens bíblicas do livro do Êxodo e diz o seguinte: eu também conheço a Deus, eu estou vendo a intervenção de Deus. E ele descreve de maneira bíblica, lembrando o livro do Êxodo. E aí ele descreve quem era o seu Deus. E aí quando nós descrevemos quem é o nosso Deus, aí é revelado o nosso nível de aprofundamento bíblico, do qual nós conhecemos a palavra de Deus. Se nós não conhecemos a palavra de Deus, é um nível raso, superficial. Mas a mente do rei Davi era tão profunda em conhecer a Deus de maneira experiencial, através do sofrimento, mas de maneira intelectual, através das Escrituras, que ele está saturado de Bíblia e ele começa a trazer à tona as imagens do Êxodo, Deus libertando o povo de Israel e dizendo: Deus vai me libertar também.
Então ele faz uma descrição das imagens de Êxodo e ele faz uma aplicação para si mesmo, dizendo o seguinte: assim como Deus livrou Moisés, Deus me livrará também. Eu creio em Deus, eu amo esse Deus, eu conheço biblicamente quem é esse Deus. Amém, gente? Vocês estão me entendendo? Precisamos amar a Deus, precisamos superar o sofrimento com a intervenção de Deus, dependendo de Deus, e nós precisamos descrever de maneira clara quem é o nosso Deus. Quem é o nosso Deus? E aqui Davi o descreve com maestria, com autoridade, porque ele conhecia a Deus. A Deus. Amém? É isso que nós aprendemos no diário de Davi, no seu primeiro estágio de vida. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude no abismo do perigo, porque muitas vezes ficamos desesperados também pelos problemas da vida. Mas que Deus seja o nosso defensor, como foi do rei Davi. E que Deus nos dê também um livramento, como também deu ao rei Davi. Porque o Deus de Davi também é o nosso Deus. O nosso Deus, Ele é o nosso Deus. E aí, eu termino com esses adjetivos no verso 2, quando Davi diz assim: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, o meu refúgio em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Que esse seja também o seu Deus. Vamos orar? Vamos orar. Ó Deus, nós dependemos de Ti, Senhor. Porque diante do abismo do perigo também ficamos desesperados. Mas o Senhor é o nosso defensor. E sabemos que nos dará o livramento. E o Senhor já nos deu o primeiro livramento, nos livrando do fogo eterno, através do sacrifício do Teu amado Filho Jesus, lá na cruz por nós. Ó Deus, abençoa o Teu povo, Pai, ajuda-nos. Nós também enfrentamos, ó Deus, nós temos as nossas batalhas, enfrentamos as nossas guerras, dependemos de Ti, Pai. De alguma forma também somos perseguidos, de alguma forma também somos maltratados, ó Deus, mas nós confiamos em Ti. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso alto refúgio, por isso nós gritamos por socorro e nos refugiamos aos Teus pés. Ó Deus, atenda a oração do Teu povo e realize em nós a Tua vontade. Nós oramos agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor.